Boa noite, estamos aqui hoje com uma convidada super especial, a Gleice Calado, que ela é empreendedora, técnica em saúde bucal e mãe de um reeducando. Ficou famosa nas redes sociais por relatar sua rotina no sistema. Boa noite, Gleice. Muito obrigada por sua participação. Esperamos que você se sinta à vontade no nosso podcast. Obrigada a vocês, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, na verdade. Prazer é nosso. Conta um pouquinho pra gente, um pouco da sua história, da história do seu filho, como que começou tudo isso? Tá, isso começou, vai fazer 2 anos, na verdade, foi dia 11 de maio, logo após o Dia das Mães. Presentão. Pois é. E ele tinha acabado de me dar um presente maravilhoso no Dia das Mães, e aí logo em seguida aconteceu esse ocorrido, né? Eu estava trabalhando, eu e o Leandro, meu marido, estávamos trabalhando. Ele também trabalhava, né? Ele tinha acabado de sair do trabalho e tinha ido na minha mãe até tomar um café da tarde com a minha mãe, com meu pai, que já era a rotina dele, né? Que a gente é muito unido, minha família, os meus filhos com os meus pais, eles são muito apegados assim. E era uma rotina que ele tinha. Aconteceu dele, de um menino, chamar ele pra ir fazer algo, né? E nesse dia aconteceu toda essa prisão, toda essa reviravolta na nossa vida, né? O Caio como eu disse, o Caio trabalhava, o Caio estava finalizando os estudos, ele tinha acabado de fazer 18 anos, e ele não era um menino de se envolver, assim, em crime, em nada disso. Pelo contrário, o Caio é muito educado, muito família, muito parceiro, né? A gente sempre conversou sobre tudo, sempre orientou eles muito bem e tudo mais, mas aconteceu. Até hoje eu não entendo o porquê, né? Nem ele fala, nem eu sei o porquê de tudo isso, porquê que eu fui, porquê que eu, né, que aconteceu tudo. Mas enfim, como eu falo, tem coisas que acontecem que a gente só vai entender depois. Sim. A gente só vai entender depois. E no dia 11 de maio, a gente tinha acabado de sair do trabalho, a gente tinha uma rotina de toda quinta-feira a gente ia à igreja, né? Eu e meu esposo. Então, a gente estava chegando ali na porta da igreja quando a gente recebeu uma ligação do que tinha acontecido. Os meninos chegaram até a casa da minha sogra, né? Para tentar entrar em contato com a gente, falando que havia acontecido algo com o Caio. Perguntaram, né? Se a gente já sabia o que tinha acontecido. Aí a gente falou que não, né? Entraram em contato com o Leandro e a gente falou que não, mas o que aconteceu, né? A gente foi pego bem de surpresa. E ali eles falaram, que tinha acontecido muitos tiros e tudo mais, né? E o Caio não tinha chegado, não chegava, o Caio não aparecia, não conseguia contato. E ali a gente entrou meio em desespero. Eu entrei em desespero. A gente estava aqui em São Paulo, no bairro da Lapa, né? E eles estavam lá em Francisco Morato. E aí a gente pegou o carro e foi correndo pra lá, né? A gente foi correndo pra casa, cheguei em casa, aquele turbilhão de gente já na minha porta, né? Um monte de gente já querendo saber da situação e tudo mais. E a gente procurou saber aonde que foi o ocorrido, né? Entramos na rede social, na internet. Procurei o hospital mais próximo, falei pro Leandro, ou ele tá numa delegacia, né? Sim. Pelo que a gente tá sabendo, ou ele tá no hospital, eu não sei, né? Eu não queria pensar que o Caio poderia estar morto, né? E porque era o que tinham passado pra gente. Porque, de acordo com o que contaram, né? O policial que atirou, ele atirou muito no Caio. Então, Sabe quantos tiros? eu acho que 5 no vídeo. Acho que 5 no Você vídeo. chegou a ver esse vídeo? Tem o vídeo. Meu Deus. Porque saiu nos jornais, né? Foi bem repercutivo, assim. Todas as televisões passaram, a gente desligava a televisão pra não ficar assistindo. Claro. E passaram por alguns dias, porque o Caio ficou internado, né? Então, eles ficavam, né, querendo saber. O que aconteceu? E aí? Aquele bandido foi pra onde? Né? Mas- Fez a cirurgia, não fez? Quando você chegou em Francisco Morato, você sabia qual que era o motivo, o que tinha feito o Caio ter se envolvido
né, nessa confusão com o policial? Não, a gente não sabia Não sabia ainda. de Não, a nada. gente ainda não sabia de nada. Sabia que os meninos tinham, né, ido pra fazer esse assalto, no caso, e um dos meninos tinham chamado o Caio pra ir dar uma volta de moto, até porque eles andavam de moto, né? E o Caio acabou indo. E o Caio foi. Meu pai até chamou a atenção do Caio no dia, falou assim: onde você vai com esse menino e tudo mais, né? Mas aí ele foi, porque, independente do que o menino estava fazendo ou não, Sim. eles meio que eram amigos, né? Ali conhecidos de bairro e tudo mais. Então ele acabou indo. E aí, nesse trajeto, né, eles acabaram fazendo esse assalto sem pensar, porque era uma rua sem saída, né? Eles nem sabiam quem era, não tinha nada planejado, nada arquitetado. Foi muito esporádico ali na hora. Eles estavam armados também? Não, eles não estavam Então nem armados. foi troca de tiro, foi só. Não, não foi troca de tiros. Apesar que no processo do Caio e no julgamento, o policial falou que eles estavam armados, Claro. plantaram uma arma, né? Criando prova contra eles, porque um dos meninos faleceram. Que foi até o menino que chamou o Caio. E ele que tava pilotando a moto, esse menino que O faleceu. menino que faleceu, ele estava na moto da frente. Ah, tá. E o Caio estava na moto de trás. Que eles estavam andando de moto, né? E aí eles foram pra fazer esse roubo, né, dessa moto. O Caio foi baleado e um faleceu. Isso, um faleceu. Aí o menino, esse menino que estava na frente, ele tomou um tiro, ali mesmo ele caiu, né? Tem no vídeo tudo, mostra ele caindo, né? E o policial abordando ele. E o Caio, a moto dele morreu na hora. Era uma moto automática, tudo, mas na hora ela não pegou, parou de funcionar. E aí ele saiu empurrando a moto pra trás de um carro que tava ali pra tentar se proteger dos tiros, né, que o policial tava atirando. E aí ele saiu pra trás do carro, e aí quando o policial tava ali pra abordar o menino, ele deu um tranco na moto e conseguiu descer a rua. Só que aí quando ele foi passar, o policial voltou a atirar nele. E aí foi que pegou os 3 tiros nele, né? Ele tomou um tiro no cotovelo direito, um no joelho direito e na mão também. Então foi esses 3 tiros que atingiram o Caio. Aí teve tiros que atingiu a moto também. E outros que foi, Então assim, foram mais tiros, aleatório. foram 3 tiros. 3 tiros que acertaram ele. 3 tiros O que vídeo acertaram só ele. mostra os tiros contra o Caio e contra o menino que veio a falecer. Não mostra. Isso. Eles plantaram Troca a de tiro, de arma, jeito mas nenhum. assim, no Não. vídeo não tem troca de Não tiro. tem É só troca na de tiro. cabeça dos Não tem troca de policiais tiro. mesmo. O Caio até fala: "Mãe, você acha que se o rapaz, né, não vou citar o nome até em respeito à família, Sim. se o rapaz tivesse armado, você acha que ele não teria atirado? Com certeza, em defesa, né, mas eles não estavam armados". O Caio falou: "Mãe, a gente não tinha arma, não tinha arma". Ele fala. E eu acredito nele. Sim. Não tenho porquê E ele agora, a situação que ele está, não tem por Não que tem. E ele é muito verdadeiro, ele é muito claro. A gente conversa e ele fala. Se ele tiver que falar, ele vai falar. Se ele tivesse armado, ele teria me dito. Ele teria dito pra mim, teria dito pro pai dele. E realmente não tava. Tanto que fizeram a perícia e tudo mais, e não tinha, né, pólvora, não tinha nada que comprovasse que ele estava armado. Mas, como a gente sabe, o é pública, né? é, Policial. exatamente. Ele disse que tinha uma arma, eles implantaram uma arma, colheram balas ali. Aí um fala que a arma estava perto do Caio, o outro fala que a arma estava perto do menino que faleceu. Entendeu? Tem toda uma contradição. Também, além de tudo, né, tem as contradições Sim, dos depoimentos porque são policiais. policiais diferentes, né? Sim. O que estavam ali na hora do crime, né? E o que seria assaltado. Eles não sabiam que o cara que estava sendo assaltado A era um vítima era policial. um policial paisana. Era um policial, ele estava voltando para casa, foi na frente da casa dele. Entendi. Ele parou a moto, os meninos estavam na avenida, ele desceu uma rua, quando ele desceu para chegar na casa dele, que ele estacionou, o menino tentou abordar. E aí ele já se jogou, ele jogou a moto pra cima do menino, Uhum. né? Que é o rapaz que faleceu, que tava na frente. E começou a atirar. Aí ele já começou a atirar. E aí, tanto que acertou o menino tentou sair correndo e ele foi atingido, um tiro só, e ele faleceu. Fatal. É, porque o policial geralmente sabe pra onde tá É. E atirando. como que foi pra você lidar com isso na época? Então, quando eu soube da notícia, foi assim, um turbilhão. Meu medo era que o Caio tivesse falecido, né? Que ele tivesse morrido. Mas quando eu descobri, entrei no Google lá, procurei o hospital mais próximo, até porque eu não conhecia ali a região de Campo Limpo, né? Procurei lá, coloquei no mapa
E aí liguei no hospital, perguntei, né? Perguntei pra recepcionista se tinha entrado 2 meninos lá, porque até então era a notícia que eu tinha, que 2 Uhum. meninos não tinham, os outros não tinham tido contato, eles não sabiam onde eles estavam, né? Perguntei se tinha entrado 2 meninos baleados lá. E aí a moça do hospital falou. A recepcionista disse que tinha entrado 2 meninos baleados, um já havia falecido Meu Deus. Meu Deus, e você Por sentiu telefone. por telefone. E aí a gente tava muito perto ali já do hospital, né? Eu falei, Leandro, ele tá lá, né? A gente vai lá, vamos lá que ele tá lá. Eles estão lá, certeza que eles estão lá, Desesperada. né? E aí a gente parou o carro, já entramos, né? A moça já... E o Caio tava sem documento, o menino tava sem documento, sem celular, sem nada. Então eles entraram sem identificação no hospital, deram entrada sem identificação, né? Então ela nem sabia me dizer também. E aí eu cheguei lá, já fui entrando, né? E meio que em desespero, assim, ninguém meio que conseguiu me segurar, que eu já tava eufórica, né? Eu precisava ver quem era, precisava ver, saber do meu filho e tudo mais. E aí, quando eu entrei na emergência, né? Naquela porta, assim, que dá a entrada à emergência, que eu vi o Caio na maca, aí me deu um alívio. Porque você sabia que não era Eu falei, que nossa, tinha falecido. ele tá vivo. E ele né? tava acordado, ele te viu, tava Ah, consciente? Tava acordado, ele já tinha sido medicado, porque ele tava com muita dor. Porque quando ele foi baleado ali, ele ainda conseguiu descer até o final da rua e pediu socorro numa casa. Tanto que a ambulância que chegou lá foi esse morador dessa casa que chamou pra ele. Né? Ele falou, me ajuda, né? Me ajuda, pelo amor de Ele não Deus. foi levado pela polícia, né? Não. Foi levado pela ambulância É. que esse cara chamou. Isso, aí ele pediu socorro, aí o rapaz chamou a ambulância, né? Tava um rapaz e uma mulher, um casal. Aí chamou a ambulância, aí eles foram e pegaram o Caio e levaram pro hospital. Só que quando o Caio tava saindo, a ambulância estava passando ali no local do crime, que era um pouco mais pra cima, Uhum. né? Aí os policiais pararam a ambulância, Lógico. E aí viram. né? O Caio relata. Isso aí ele contou até em julgamento, que ele foi agredido dentro da ambulância. Os policiais Baleado. baleado. Os policiais ali que estavam ali no momento entraram, bateram nele, socaram ele, né? E aí o rapaz falando que ele tava perdendo muito sangue, que eles precisavam ir. E eles tiraram todos os enfermeiros de dentro da ambulância e ali ficaram com o Caio. Esses enfermeiros, paramédicos foram chamados para ser ouvidos, né? Em Não. audiência? Deveria, né? Não foi Pra chamado. mostrar Não a foi chamado. realidade. Isso, O Caio contou isso depois pra mim, né? Eu não sabia também. Nem o advogado dele sabia. Deveria, porque eles têm, como enfermeiro, paramédico, eles têm o dever de falar a verdade ali. Sim. Pelo exercício da função. Pela data, né, e tudo mais. Exatamente. Conseguiriam saber, né, quem Com estava certeza ali. eles não devem ter deixado assim policial, porque eles estavam trabalhando. É. Devem ter falado, entra aí e bate. E aí o Caio fala que o motorista da ambulância, né, que também é um paramédico, né? Sim. Falou, não, e brigou, né, até, e falou, não, vocês precisam sair, eu preciso levar ele, né, ele tá perdendo muito sangue e tal. E aí eles saíram. Eles saíram, mas aí já foram acompanhando a ambulância, né, porque sabia que o Caio já tava ali envolvido no crime que tinha acontecido na rua. Derramaram mais sangue do Caio, que já tava perdendo um pouco. É. Saíram da ambulância. E eu falo pro Caio que ainda bem que ele conseguiu sair ali do local um pouco mais pra frente, sabe? Porque, Ele ia acabar falecendo também. sim, Que ele ia tomar mais tiros. sem socorro, ou ele Ou eles iam fazer. prevaricar. Porque eles mostram na internet, eles mostram na internet, eles mostram na TV o que eles querem mostrar, Uhum. né? Eles não mostraram. Chegou até mim vídeos, né, de o pós, que começou a circular. O vídeo que eles postaram só mostra ali até onde ele tá abordando o menino, mas o que ele fez depois não mostra. E tem vídeo Entendeu? disso. Tem vídeo, porque chegou até a gente conseguiu ver, né? Que o menino ainda foi agredido, mesmo estando baleado, rendido ali no chão, ele ainda foi agredido, né? Chutado e tudo mais. E nessa abordagem não tinha arma nenhuma, e mesmo assim foi levado em consideração, foi implantada uma arma. Foi implantada uma arma. Porque tem vídeo sobre tudo, né? Era Tem. só eles Tem vídeo. analisarem as imagens. Então, agora na segunda instância, né? Uhum. No tribunal. No tribunal, o advogado vai tentar tirar esse porte de arma, né? Porque por conta disso, o crime ficou hediondo. Exatamente, ficou hediondo. Por conta da arma. Foi 2021, né, que aconteceu. Isso, 2021. Tá, a progressão é maior, né? Ele tem que cumprir 2/5 pra progredir. Ele era primário, né? Ele era primário. Então, aí o Caio foi, né, socorrido ali por conta de ajuda de pessoas lá da rua mesmo.
Que aí chamaram a ambulância e levou ele. Aí, aí começa uma outra fase, né? Porque eu tava ali no hospital, aí eu falei pra ele, eu falei, filho, o que você fez, né? Por que que você foi fazer isso? Porque eu já tinha visto o vídeo. O delegado já tinha acabado de mostrar pra gente, né? O vídeo Lá no da hospital cena, porque mesmo. eles já estavam. Tinha, nossa, muito pouco tempo. E eles já estavam com as câmeras ali da região, sabe? Das casas. E eles já estavam com todas as imagens. Aí eles falando, olha aqui, ó, que seu filho fez e tal, né? E eu fiquei assim, meio em choque, né? Porque o Caio nunca tinha se envolvido com nada de errado anteriormente. Não, não, ele não tinha Nem se quando era envolvido. menor, nem Não, nada. Então, na verdade, não. foi um choque mesmo, porque você nem imaginava que ele fosse passar por isso um Foi, dia. nunca. Nunca imaginei. E o Caio, nossa, nunca. O Caio era aquele menino que, era nota 10 na escola. Sim. Perfeito, só recebia elogios. Educado, todo mundo fala até hoje. Até sobre as cartas que ele manda do presídio. Ele recebe, tem pessoas que recebem cartas dele, né? Pessoas assim que ele gosta, que ele manda, que falam, nossa, olha como, né? Tanto carinho, a gente se Sim. sente até acolhido, né? Da forma que ele fala com as pessoas que ele conversa. Os advogados que estiveram com ele também falam, nossa, Gleice, o Caio é de uma educação, sabe? Que a gente. E pessoas visitantes já falaram pra mim, falaram assim, eu não sei o que seu filho tá fazendo aqui, Acabou se envolvendo por uma sabe? besteira tão grande, né? Porque ele não tem Às perfil. vezes caiu de gaiato, foi ali acompanhar o amigo. Ele fala assim, na época ele teve uma discussão com a namorada, isso estava mexendo com a cabeça dele, e ele tinha acabado de comprar a moto. A moto dele, ele tinha acabado de fazer 18 anos, em novembro. Em dezembro, a gente comprou a moto dele. Porque era o sonho dele, ele sempre gostou de moto, né? E aí a gente comprou a moto e ele estava pagando as parcelas. Só que ele sabia que ele tinha nosso apoio, nosso suporte. Se você não conseguir, se estiver apertado, né? Porque ele trabalhava. Uhum. Mas se você não conseguir, você fala que a gente tá aqui pra ajudar. A gente vai te ajudar, né? Só que ele não quis dividir. Eu acho que aquela coisa de crescer... Orgulhoso. Não, tem que ser homem, né? Eu É. tenho que mostrar pra minha mãe que eu consigo, não sei. E aí ele tava com essa dívida. A moto ia vencer, a parcela e tudo mais, e ele meio que em desespero, assim. Porque é adolescente virando jovem, começando a pagar conta agora, né? É aquela loucura. E ele falou que os meninos iam pegar a moto pra vender, né? E aí eles iam dividir o valor e tudo mais, e isso que foi que meio que chamou a atenção dele, mas por conta de dinheiro mesmo. Uma besteira. E ele tá passando agora tudo isso que... Na Muito. verdade, ele teve uma sobrevida aí, né? É. Uma sobrevida. E agora tá arcando com Ele as nasceu de novo. consequências. Muita gente que foi presa depois dele, que viu, porque repercutiu muito, né, na época. E viu o que aconteceu, fala, meu, você tá vivo porque Deus te deixou aqui. Que era pra você morrer. O cara era policial, ele atirou muito em você. Ele sabia, né, o que ele tava Sabe? Sabia fazendo. o que ele tava fazendo. Não, e se ele não Né? morresse ali nos tiros, ele poderia ter morrido na ambulância, Se ele- naquela hora que ele tava perdendo sangue. Uhum, sim. Aí eu cheguei, aí quando eu me deparei ali com o Caio, ele já na maca, né? E ele tampou a algema pra eu não ver. Ele cobriu com lençol. E eu olhei pra ele, aí eu cheguei perto dele, eu fui ver como que ele tava, né? Aí eu olhei o joelho, eu falei, ai, meu Deus. O joelho todo estragado, né? Sério? Todo. Teve fratura exposta alguma? Sim, teve que fazer reconstrução, pôr mecanismo, tudo. Foi um tiro bem, assim, destruiu, né? E aí eu olhei pra ele e falei assim, filho, você sabe que você vai ser preso, né? Aí ele tirou o lençol e falou que ele já tava algemado, já tô algemado, mãe. Aí eu olhei pro policial, né? Eu falei assim, precisa disso? Né? Você acha que ele vai sair correndo daqui? Rastejando? Pra que isso? Né? Tem necessidade? Ele tá dentro do hospital. Ele, ai, mãe, é procedimento, não sei o quê, né? E tal. Sim. Aí eu falei, ai. Ainda que eles deixaram você ver ele, né? Porque às vezes, e nem isso eles deixam, né? Eles deixaram. Aí eu contei pra ele que o menino que tava com ele tinha falecido, né? Mas ele não sabia que tinha falecido, porque eles tiraram ele da sala, né? Eu acho que pra fazer os socorros, e aí ele não sabia. Então ele disse que ele ouviu, né? Quando ele teve as paradas cardíacas ali, ele teve paradas cardíacas do lado do Caio. A maca dele tava do lado do Caio, eles puxaram um pano, né? E aí o Caio ficou ali, o outro ali. Ele ficou ouvindo. Ele ficou ouvindo. O Caio falou que ouviu, ele dando um choque nele, tudo. Nossa. Mas aí tiraram ele, aí o Caio não sabia o que tinha acontecido. Ele faleceu. Aí ele começou a chorar, né? E eu
Acho que aí tomou um choque de realidade mesmo com tudo que tinha acontecido, né? Com a gravidade. Porque às vezes eles pensam que não vai dar nada, vai ser uma coisinha ali. Não vai machucar ninguém, só vai pegar. Isso, ele tomou um choque ali na hora sobre isso, né? Mas o depois também Quanto foi tempo bem. ele ficou no hospital? Ele ficou 12 dias. 12 Foi dias. uma conturbação, né? Porque eles não queriam operar o Caio. O hospital de Jundiaí, ele estava em Campo Limpo, o hospital de Jundiaí, a gente ficou ali uns minutos. Foi muito rápido a transferência dele pro hospital, porque eles falaram que ele tinha que fazer a cirurgia logo, né? As cirurgias logo. E aí ele foi transferido para Jundiaí. Eu fui e falei para ele, filho, aí eu saí e fiquei ali na porta de fora, né? Ali da emergência. Uhum. Quando tiraram ele, colocaram ele dentro da ambulância, eu ainda tava ali. Eu falei, filho, eu tô atrás da ambulância, viu? Tô indo atrás de você. E aí ele já sabia que a gente tava ali. E aí eles foram, quando chegou lá, a gente chegou junto, abri a ficha dele, né? Tive que fazer a ficha pra internação e tudo mais. Aí passou-se uns 2, 3 dias, né? Que ele já estava lá, recebendo os cuidados lá que ele tinha que receber. O médico desceu pra falar comigo, falando que eles tinham solicitado os equipamentos, né? Os instrumentos e tudo mais. Questão financeira do hospital para fazer a cirurgia do Caio. E o hospital, Negou. a cidade de Jundiaí não tinha autorizado, né? Porque o Caio era morador de Francisco Morato. Então tinha meio que uma questão de região ali, sabe? Então eles não atendiam as pessoas que eram de Francisco Morato. Teria que ser levado, transferido para Francisco Morato. Franco da Rocha, talvez. Franco da Rocha não... eu acho que Morato não tem um hospital assim que faça. Porque sempre tá levando pra Franco da Rocha, né? Então, ele teria que ser transferido. Eu falei, não. Falei, não. Falei, meu filho veio pra cá com indicação cirúrgica. Vocês abriram vaga pra ele. Não foi... Ele não veio pra cá do nada. Vocês sabiam que ele vinha pra cá com indicação cirúrgica. Não leram a ficha médica dele? Então, exatamente. Pega Aí eu falei assim, meu filho vai operar aqui. E outro, se não souber de onde ele é, ele tem que operar. Tem que operar. É crime, né? Omissão de socorro. Sim. Aí eu falei assim, eu falei... Tá, mas o que é? Não, mas é questão de região e tudo mais. Eu falei, eu tenho que falar com quem? Falei pra ele, com o médico. Eu tenho que falar com quem? Com o prefeito de Morato pra autorizar a cirurgia do Caio? Pra minha cidade poder pagar a cirurgia do Caio? Como que funciona? Porque se for, eu vou fazer. Falei, eu vou entrar em contato agora. Falei pra ele, né? Eu vou entrar em contato agora porque eu conheço. Aí o médico ficou meio assim, né? E tudo mais. Ele falou, a gente vai tentar, né? Eu vou ver o que eu consigo. Eu falei, o Caio vai operar. Ele vai sair daqui operado. Entendeu? Porque ele veio pra cá com indicação e vocês abriram vaga. E eu já vou falar com o advogado dele. Porque a gente vai resolver essa questão. Falei, o que vocês estão fazendo não se faz. Isso é absurdo. É absurdo o que você está me falando. Que não vai operar por conta de questão financeira. Né? Falei, que loucura é essa? Falei, meu filho tá aí, ele tá sob custódia. Tá assim. Exatamente. Né? Responsabilidade do Estado. Exatamente. Eu falei, como que vocês querem mandar ele pra um outro hospital, sendo que ele já tá aqui? Enfim, fui embora, comecei a entrar em contato com o vice-prefeito, para entrar em contato com a prefeita de Morato e tudo mais, porque a gente tinha contato, né? Eu conhecia. Então, já tava meio que já mexendo os meus pauzinhos ali, né? Me precavendo. Mas aí eu cheguei lá no outro dia, aí eles me falaram que a cirurgia tinha sido autorizada. Né? E eu já tinha falado com o advogado também, aí ele falou assim, não, Gleice, a gente vai pedir judicialmente. Entendeu? Não tem o que fazer, a gente vai pedir. Eles né? Não tem antes. como. Eles autorizaram antes. Aí depois eu avisei o doutor, né? Falei que eles já tinham autorizado que não ia precisar. Menos um trabalho. Eu falei pra ele, menos um trabalho, não vai precisar fazer. Né? Porque eles falaram que vai operar. Aí passou mais uns 2 dias ali, 3, aí levaram o Caio pra cirurgia. Ficou muitas horas em cirurgia, fez as cirurgias. Aí o médico desceu, conversou com a gente, disse que tinha sido tudo ok, que tinha destruído bastante, né? Que eles tentaram reconstruir o máximo que deu ali. Mas ficou muito bom a cirurgia. Perdeu algum movimento, parte? Ele perdeu o movimento do joelho. Ele não estica, não, ele não dobra a perna. O joelho ele não dobra. Ele só fica com a perna esticada. A mão, o cotovelo ele conseguiu recuperar, né? Voltou, ele tem um movimento normal. E a mão também. Mas o joelho ele não conseguiu. Ele teria que fazer fisioterapia, Sim, né? E tudo mas mais. de lá ele já foi encaminhado para centro de detenção provisória. Ele operou num dia, à noite. No outro dia, de manhã, quando eu cheguei lá, ele não tava mais lá.
Já tinha levado CDP? ele pro CDP de Jundiaí. Nossa. Já tinha levado? Eu falei, como assim? Gente, o pós, não tem o pós? Não tem. Pós vai ser lá. Falei, não, Centro de eu tô detenção. acreditando. Aí eu surtei, né? Eu liguei pro advogado e falei pra ele. Falei, vai atrás do meu filho. Vai lá ver meu filho, ver que em condições que ele tá, onde que ele tá. Não, vai lá. Falei, né? Pelo amor de Deus. Aí ele foi lá, viu o Caio, disse que tava tudo bem, que ele tava na enfermaria. Mas aí o Caio fala que ele sentiu muita dor, ele não tinha Lógico. assistência. Mas é lógico. Ele né? Tem precisava todos os fazer uma cirurgia. medicamentos. Ele precisava usar o banheiro e tudo mais, e ele não tinha como. Só os Ele chegou a procedimentos que fazer adianta. ali na cama, porque ele não tinha pessoas, ninguém ajudava. Meu Deus. Não tinha, ele ficou 10 dias ali na enfermaria, né? Sim. E aí, depois desses 10 dias da enfermaria, e ele tava todo engessado, né? A perna, braço, mal se mexia. E aí, depois desses 10 dias, aí entrou os 10 dias de inclusão do RO, né? Que eles falam. Que é o período de adaptação, né? O raio de observação. É, isso. Aí ele ficou os 10 dias ali, e nisso eu fiquei 42 dias sem ver o Caio. Nossa. 42 dias sem ver o Caio. Desesperado. Desesperada. Nossa, eu larguei tudo. Tudo, trabalho, tudo. Eu não conseguia fazer nada, era só ali. Mas o advogado conseguia trazer notícias, falar com ele. Sim, ele conseguia. Pelo menos, Sim, né? ele conseguia falar com ele. Né? Mas assim, ele falava que tava tudo bem ali dentro do Possível. possível, né? Que não é bem pra mim. Mas é o que eles fazem ali, né? Pelo menos, eu acho que, sei lá, o que é bom pra eles não é bom pra gente, né? Mas, Na verdade, eles se contentam, né? eles Com o se que contentam. tem ali. Então, pra E ele, também, às perto vezes, de pra não outros... te preocupar também mais ainda. Porque É. quer saber a sua agonia aqui fora também. Ele sabe. Ele sabe. Não, até hoje ele sabe. Até hoje ele sabe. Compreensível, né? É. Uma pós-cirurgia. Aí passou esses 10 dias aí do RO e eu já tinha feito tudo. Carteirinha, já tava tudo pronto. Eu só tava esperando eles me liberarem minha visita, né? Aí chegou o momento da visita, né? E eu nunca imaginei. Assim, a gente sempre faz aquele trajeto ali de ir pra Jundiaí ou pra passeio, algo assim. Nunca imaginava que aquela estradinha daria uma penitenciária, né? Um CDP. Sim. Nunca imaginei. E aí, meu Deus, onde que é esse lugar? Né? Tijuco Preto. Não sei, né? Lugar, até o nome já é estranho. Eu falei, ai, meu Deus. Encontramos lá e fui. Primeira visita. Sozinha, Mas aí eu já você fui foi? bem orientada, assim. Eu encontrei muita gente que meio que me ajudou, assim. Olha, Gleice, eu tenho uma tia que visita em Franco da Rocha. A SAP é meio que muito parecido, né? Sim. Documentação, essas Sim. coisas. Então, ela já tinha me dado um norte, né? Do que eu tinha que fazer. Lá, você vai precisar desse documento, desse, já vai preparando, né? E aí eu já fui preparada. E aí eu fui lá, né? Peguei a lista de documentos para ter certeza na porta da unidade. E porque eu não conseguia contato de jeito nenhum. Ah, é muito Tem como falar no difícil. telefone com a Tinha, idade aí a nenhuma, gente né? foi pessoalmente. Aí elas me deram, aí a gente foi, fez todos os documentos. Aí na época eu fiz o meu e o do Leandro, né? Que é o pai do Caio. A namorada dele ainda foi na época de Covid, tava bem ali no finalzinho da Covid, né? Então tinha que ter tomado todas as vacinas. E aí a namorada dele não tinha tomado. E aí demorou um pouquinho ainda pra ela poder ir visitar. Então, de primeiro momento foi eu e o pai dele, que tava ali sempre. Uhum. Aí fomos, chegou o momento da visita, né? Cheguei aquele monte de gente, eu acho que tinha umas 400 pessoas lá no CDP de Jundiaí. Que era mais Pra ou menos entrar. isso, pra entrar. Muita gente, muita gente. E eu comecei a ver que era uma coisa assim, era um universo, é um submundo, Uhum. sabe? É uma outra realidade. É uma coisa fora do que a gente vive, fora do que a sociedade vive, né? Totalmente fora do padrão, assim. É surreal. Surreal. Eu ficava olhando assim, né? E a gente até se adaptar, se acostumar, até com falar, com as linguagens, né? É. E tudo mais, é um pouco estranho que você fala, o que ela tá falando? Não tô entendendo, né? Tecla SAP. E a primeira vez que você foi, então, você foi com o pai dele. Foi. Então, Primeira vocês vez. dois conseguiram visitar juntos? A gente conseguiu visitar juntos. Na época, a visita ainda tava de 15 em 15 dias, porque tinha voltado há pouco tempo por conta da Covid. Sim. Então, não tinha visita toda semana, era Uhum. quinzenal. Aí calhou na semana que a gente iria, e aí eu fui junto com ele. Eu entrei, passei por toda a revista, né? Como eu disse, minha tia já tinha meio que me falado mais ou menos como que era
olha, Gleice, vai acontecer isso, né? Eles vão revistar, você vai passar no scanner, né? Você chegou a levar alguma coisa nesse dia? Levei De Alimentação. alimentação? tudo que podia eu E levei. aí eles revistaram a comida, eles revistam tudo. Tudo. Como que é essa revista? Tudo. Lá no CDP de Jundiaí, quando você entra, né? Você passa na portaria lá embaixo primeiro, Uhum. com a documentação, para eles darem o ok que a visita pode ser feita, né? Aí você vai até o setor da revista. E aí você tá com tudo dentro daquela sacola, né? Da sacola transparente. Tanto as vasilhas de alimento, Tudo transparente. quanto o jumbo, né? Que é o que a gente pode levar pro preso. Tanto de vestimenta, higiene, né? Até alimentação também, que pode Uhum. levar doce, chocolate, bala, essas coisas assim, né? Pode levar, então... Tudo ali dentro daquela sacola. Aí você chega lá, você põe aquela sacola em cima da mesa, dali da mesa da revista, e ele sai tirando tudo, Abrindo mexendo tudo, quebrando tudo, revirando tudo. E eu ficava olhando, eu falava, meu Deus, pra que isso, gente? Não vai passar ali no bendito do scanner, né? É. Eu não tô entendendo. E aí eles reviravam tudo, toda a comida e tudo mais, né? Cheiravam, coisa que gente, surreal. Experimentar, você não fala, quer provar pra ver se tá gostoso antes dele comer? Cheirar com o negócio, aí eu falava, aí eles tiravam tudo. E aí colocavam tudo num saquinho transparente, né? Tudo em saquinho transparente, as vasilhas também transparentes da alimentação. E aí eles passavam ali no scanner. Tudo tem que ser ali também. Você não pode levar a quantidade que você quer, Uhum. né? Quantidade que Tem que ser Isso, tem que ser a quantidade que a E SAP da determina. forma que eles determinam, o acondicionamento também, né? E tem coisas que tá ali que você pode, e eles falam que não pode. É. E aí você não pode nem debater, né? Porque se você debater ali com a gente, aí eles vão te dar um desrespeito, né? Aí já te Sim. cria uma suspensão, Um gancho. então um gancho. E aí você você tem que ser toda maleável, sabe? Pra tentar resolver. bem Sim, também, pra você ser bem tratada, porque senão... Teve uma situação que eu não aguentei, gente. Eu falei, não é possível. Tá escrito lá na lista da SAP. Você pode trazer frutas da época, né? E aí eu fui encher a vasilhinha lá de uva pro Caio. Que ele gosta muito. Enchi a vasilhinha de uva. E levei. Aí cheguei lá na revista, o rapaz falou assim, uva não entra. Aí eu falei, mas por que não entra? Aí ele falou assim, porque uva os presos usam pra fazer bebida alcoólica. Aí eu falei, é? Eu não sabia. Né? Não sabia, É. realmente não sabia. Eu falei assim, não, mas eu trouxe pro meu filho comer a uva, não é? Fazer bebida alcoólica. Né? Aí ele, não, senhora, a uva não entra. A senhora vai ter que jogar fora, ou deixar lá fora, né? Ver o que você faz, ou leva lá embaixo, né? Guarda. Eu falei, não, mas não tá escrito que uva não entra. Eu fiquei ali, batendo de frente com ele. Porque eu falei pra ele, você me desculpa, mas tá escrito na lista que era frutas da época. Eu nunca trouxe nada que não poderia entrar. Eu sempre tô bem atenta a isso pra dar certo, né? Eu Sim. não quero passar constrangimento aqui. Então tá escrito frutas da época. E eu pesquisei, eu coloquei lá na internet, falei assim, tive a certeza que a uva estava na época. Pra eu poder trazer, entendeu? Falei pra ele. Falei, pode colocar ainda. Falei pra ele, pode colocar aí no seu celular que você vai ver. Que uva tá na época de uva. Aí ele pegou, aí ele falou, não, mas assim, senhora, tô falando que não pode. Eu falei, mas cadê o seu responsável? Quero falar com ele. Aí ele foi, chamou, né, o responsável ali pelos agentes no dia, que fica ali na revista, e aí ele falou, ela quer pôr uva pra dentro, você sabe que uva os caras fazem bebida, não sei o quê. Eu falei assim, eu estou trazendo uva porque é frutas da época. Tá escrito, olha, vamos olhar a lista? Aí a lista tava assim na parede, eu falei, vamos olhar a lista? Tá escrito aqui que é frutas da época, pode entrar. Deveria ter a exceção, então, né? Frutas da época, exceto uva. Ou outras coisas também, tipo morango, eles falam que não pode, sabe? Coisas assim, ácidas, né? Meio aleatório, né? Sim. Meio aleatório. Aí o rapaz, o supervisor dele ali, né, pegou e falou assim, deixa ela entrar, deixa ela entrar. E aí eu entrei. E o Caio se acabou na uva. E o Caio se acabou na uva. E o Caio se acabou na uva, ele comeu ali na hora da visita até. Quando o Caio viu vocês pela primeira vez, assim, depois de todo esse tempo, como que foi? Tanto a reação dele quanto a de vocês também, né? A gente só chorava, né? A gente só chorava. Na verdade, quando eu entrei dentro do raio, tem a gaiola, né? Que é aonde separa, né, o preso ali do agente, né? Tem uma gaiola.
como se fosse uma gaiola de passarinho mesmo, que eles entram ali e tranca, né? Então, a gente entrou dentro da gaiola, ali entramos no raio. E aí, os meninos ficam ali meio organizados já pra chamar o visitante, pra chamar a pessoa, né? Sim. Que tá presa pra receber o visitante. Só que aí, eles começaram a gritar, o Caio. Gritava o Caio nada. E o Caio ouviu lá da cela. Porque ele tava com dificuldade de se locomover. Não tava nem se mexer. É. Aí, o rapaz que tava ajudando o Caio veio e me chamou o pai dele e falou assim, pode vir aqui, né? Ele tá lá dentro. Aí a gente entrou, quando eu cheguei, que eu vi o carro daquele jeito. Eu falei, meu Deus do céu, Ele tava todo engessado. como você tá assim? Como você tá aqui, né? Como você tá aqui? E eu chorava muito, ele chorou muito também. Meu marido ficou sem reação. Ele não deu uma palavra. Ele voltou pra casa estagnado, assim, nada. em choque, em estado de choque. Porque era surreal, ali é um lugar muito feio. CDP de Jundiaí é muito feio. É. É velho, né? Muito feio. Muito lodo na parede, sabe? Você É cria... um lugar pesado, É né? muito pesado, muito pesado. Você sente, toda vez que eu entrava lá, que eu ia visitar, que eu saía cansada. É. Pesada, assim, parece que tinha algo nas minhas costas, sabe? Sim. Montando em cima de mim. Até a gente Bocejando. fazer atendimento nas unidades prisionais, nós, como advogadas, saímos de lá pesadas. Porque é um lugar pesado, né? Não tem como. Ali é sofrimento. Clima, né? Bocejando sem parar. Às vezes é o primeiro atendimento do dia, parece que é o último. Parece que a A gente já tá exausta. É isso mesmo. E a gente fala, eu falo isso pra ele também, eu falo assim, hoje é uma via de mão dupla, não só eu vou lá, e as visitas que ele recebe, né, meu marido, meu filho, a namorada, minha mãe, tem bastante gente que visita o Caio, e que vai lá pra ele ficar bem durante a semana, sabe? Sim. Pra levar, assim, Pra dar um gás, conforto, né? pra dar um gás. Tipo, a gente se abraça, troca carinho ali pra ele ficar com aquilo durante a semana, né? Agora já é comigo também. Eu preciso ver o Caio. Sim. Se eu ficar sem ver o Caio, ninguém me suporta. Eu fico a pessoa destruída. Minha mãe, ela fala, meu Deus do céu, como tá essa menina? Minha mãe olha pra mim e fala, como tá essa menina? Né? Ela fala pro Leandro, só você pra aguentar a Gleice. Porque eu fico, assim, num estado de nervo, sabe? Eu fico com uma ansiedade, com uma coisa, assim, que não é de mim. Saudades, né? E eu fico muito preocupada, né, com tudo que vai acontecer, porque ele tá lá, à mercê do sistema. Sim. Né? A gente não sabe o que pode acontecer. Por mais que eu sei que o Caio é um menino tranquilo, que não dá trabalho, né, que não se envolve em nada, ele tá ali de boa, ele fala, eu só quero tirar esses dias e ir pra minha casa, só isso. E Gleice, nós sabemos que por você ser mãe, inicialmente você acaba se sentindo culpada, né? Até pensando, talvez, aonde foi que eu errei. Porque é um misto de sentimentos que vem, né? Que passa pela cabeça. E também, por outro lado, tem muitos julgamentos, né? Como que você lida com isso? Antes, eu ficava muito estressada, né? Muito nervosa com a opinião dos outros. Em relação a isso, porque as pessoas acham que a gente criou um filho pra ser bandido. Pra isso, né? Que a gente ensinou ele roubar, sabe? Parece que o julgamento vem exatamente dessa forma. Como se nós tivéssemos feito isso. E não é. A gente não ensinou. Eu, pelo menos, não criei meu filho pra ser bandido. Como se você quisesse que ele passasse por isso. Nunca. Né? E as pessoas não entendem. Elas não sabem separar as coisas. Elas não sabem separar a família do preso. Não, tem que generalizar, assim, 100%. Sabe? Você tá ali, você é... Que nem eu sinto muito... Até hoje, já tem quase 2 anos isso. Já vai fazer 2 anos agora. E eu saindo da minha casa, porque eu saio 8 horas da noite. Tá cheio de gente na rua. Né? Eu não saio de madrugada. Eu saio, que eu vou colocar a bolsa dentro do carro. A bolsa transparente, coberta e tudo aquela coisa assim. As pessoas ficam olhando, né? E já meio que conversando. Não, elas... Tem um preconceito, né? Tem um preconceito. Tem um preconceito muito grande. Mas, através da rede social, eu tô mostrando diferente. Eu consigo mostrar diferente. Né? Que por trás do preso tem toda outra questão. Tem família, tem amor, tem carinho. Tem respeito, tem cuidado. Né? Tem todo um trajeto ali a ser seguido. Uma história. Tem toda uma história. E não é só... Ele foi... Hoje as pessoas já não falam tanto, tipo do crime, né? Porque lá no começo, é muito crime, o crime, deveria ter morrido, né? Nossa, o policial deveria ter matado. Então, no começo eu ficava um pouco bem nervosa.
Mas depois, eu falei, você quer saber? Eu sei quem é meu filho, né? Eu sei da onde ele veio, o que eu ensinei pra ele, o que a minha família traz pra ele, né? E isso que importa. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei assim, não vou deixar nada que vem de fora me atingir e nem atingir a ele. Tanto que eu sempre tô frisando com ele, né? Em relação a isso, eu falei, filho, você errou, mas aqui, ó, acabou. Você saiu daqui, régua, vivemos nossa vida. Exato. Vida que segue, entendeu? Isso vai ficar para trás como um passado sofrido. A gente nunca vai esquecer de nada. Eu não esqueço o barulho da tranca, eu não esqueço o cheiro daquele lugar. Exatamente. Isso. Nem o barulho do desfibrilador, Ele né? não Num vai amigo esquecer. dele, Não. nas reanimações, no joelho dele mesmo. Ele Toda tem vez marcas. que ele tentar, né, esticar, ele vai lembrar de tudo Mas que ele o que as pessoas não passou. entendem é que ele fez. Se ele cometeu algum tipo de crime, ele já está respondendo, Uhum. ele já está cumprindo. Sim. No caso dele, ele já foi condenado, né? Vocês estão recorrendo agora, mas ele já tem uma pena, certo? Sim, ele já tem uma Então, pena assim, provisória. Ele já está cumprindo a pena dele. Não vem ao caso as pessoas quererem julgar. Um juiz já fez isso, né? Ele já está ali para isso. A justiça está aqui para isso, para julgar, não é as pessoas. E você não tem nada a ver com isso. Você é a mãe dele, você sempre vai estar com ele, né? Sim. Eu me escondi Independente muito. de- Eu me escondi muito durante um bom tempo. Não falava sobre, eu não queria ver ninguém. Porque todo mundo que me via queria falar sobre esse assunto. É. Eu não queria conversar sobre isso, sabe? Era algo que eu não queria conversar porque ninguém entende. As pessoas de fora não entendem. A não ser meus pais, que conhecem muito bem os meus filhos, a não ser meu marido, sabe? Agora, as pessoas de fora não entendem, não sabem. Então, elas julgam de uma forma só dali, daquele momento. Exato. Querem saber a título de curiosidade. Não, Verdade. Ai, mas já foi condenado? Ah, mas vai ficar quanto tempo? não se Ah, não vai sair de aprofundam. saidinha? 2 anos já, eu passei 2 natais. Ah, mas ele não vai sair de saidinha? Já tá tão difícil pra mim, tem que falar disso? A pessoa não entende e quer ficar perguntando Pois assim, é, só para te exatamente. cutucar mesmo. É. Às vezes, algumas pessoas parecem que é para cutucar, né? Nossa, mas o advogado dele é muito ruim, hein? Porque não tirou ele ainda. Falar, mas ninguém fica preso no Brasil. Ninguém fica preso. Por que ele não tá solto? Não entende. Entendeu? E esse aí foi um pós também que a gente viu depois, né? Nem eu sabia, na verdade, que tantos crimes cairiam, né? Na época a gente achava assim, é um roubo, né? Mas aí tem o agravante por conta da arma que foi implantada, né? Tem a associação criminosa que tentaram colocar. Na primeira instância, ele foi absolvido da associação. Só que o Ministério Público recorreu. Recorreu. Então, agora tá em xeque a associação, E a corrupção de menor. a corrupção e a arma, né? Isso. A corrupção de menor, porque tinha um menor envolvido, né? Esse menor chegou a ser preso na casa dele mesmo. Ele depois lá e tudo, mas aí passou uns dias, eles soltaram ele. Eu acho que ele saiu na audiência de custódia. Não ficou preso. Só que esse menor já tinha também outras passagens, né? Pela fundação. E aí a nossa briga com o tribunal, né? Porque eu falo, o Caio é réu primário. Eles estão falando que o Caio corrompeu o menino, entendeu? Então é uma coisa totalmente sem lógica. E isso vai ser a nossa briga pra tentar diminuir um pouco a pena do Caio. Mas Vocês sempre estiveram com advogado particular. sempre, desde o primeiro dia. Você sempre buscou isso. Sempre. Estar com um advogado particular, né? Sempre. O advogado que tá com o Caio, que é o Dr. Marco Antônio, ele virou um amigo, na verdade, porque eu trabalhei com ele há alguns anos, né? Então, na época, quando aconteceu, eu não pensei em outra pessoa, não consegui pensar em outra pessoa e eu liguei ali pra ele, no hospital, né? No primeiro dia mesmo. Aí eu liguei pra ele e falei, doutor, meu filho fez uma merda, preciso de ajuda, o que que eu faço, como que a gente age, né? E aí ele me atendeu e aí já entrou no caso, desde o primeiro dia. A gente foi, conversou depois, tudo que seria feito, e aí ele já começou a trabalhar. E ele é o advogado do Caio até hoje. Porque é importante. Gente, não trocou. A Defensoria Pública é muito boa, mas para quem consegue ter uma condição de ter um advogado particular, é importante. Sim. Né? Todas as questões, imagina, em relação do Caio, principalmente, que ficou em hospital, tem que ter um acompanhamento, né? Sim. Depois ficou vários dias sem visita. Não ia, defensor público nenhum ter uma ia informação por um defensor nenhum, não público. ia ter informação nenhuma. Não consegue ter. Né? Ele chegou aí no hospital, né? Eles não deixaram ele subir. Falaram que não podia, realmente, como ele tava lá
com o policial já, né? Eles não deixaram, mas aí o policial desceu, pegou a procuração, levou pro Caio assinar, né? Pra gente já ir trabalhando, já ir fazendo Depois as ele coisas. conseguiu ir na unidade, ver Isso. como que o Caio tava. Aí ele conseguiu, depois logo em seguida já conseguiu fazer videochamada, né? Videoconferência. Então tudo isso já ia me aliviando, né? Me deixando mais tranquila. E eu sabendo quem é o advogado, principalmente, porque eu conheci o trabalho dele e eu tinha confiança nele. Quer dizer, eu tenho confiança nele, Sim. né? Até hoje. O Caio tem também, que é importante. E o Caio também. Ele fala, o Caio tem uma confiança em mim, assim, que eu fico, sabe, grato. Porque eu acredito que vocês estão acreditando no meu trabalho, confiando em mim. E eu tô fazendo tudo que eu posso. Eu vou fazer tudo como se fosse meu filho, né? E eu acredito nisso e eu sei também. Porque eu trabalhei alguns anos com ele, como eu disse. Então, eu sabia da importância de um advogado particular. Tanto que outros meninos que foram presos depois, que ficaram com a defensoria pública, o processo ficou parado muito tempo por conta disso. Porque como tinha alguns envolvidos, né? Então a gente tem que ficar esperando pelos outros. Exatamente. Né? Tem que ficar esperando pelos outros. E ali o do Caio tava tudo feitinho. Quanto tempo faz que o Caio... Isso aconteceu faz 2 anos. É. E ainda está em recurso. Ainda tá em recurso. Subiu pra segunda instância agora. Então, aí assim, agora para julgar uma apelação vai demorar mais um tempo. Porque assim, demora. As pessoas não entendem. Não. A gente tem que explicar 1000 vezes a mesma coisa. Olha, processo demora. Não, às vezes não depende nem da gente, nem do advogado. Uhum. Por exemplo, você tem um exemplo. O advogado do Caio está trabalhando. Mas assim, é a justiça. Sim. Demora, né? E tá aí há 2 anos aguardando. Sim. É a carga horária dos desembargadores, depende da Câmara que cai, tudo tem um tempo, é só advogado que tem prazo. Juiz, promotor, desembargador, eles fazem de acordo com a carga horária. A gente tava falando sobre a sustentação oral, que é algo importante, Sim. né? Quem pode fazer, faça, não é? Tanto que eu tava conversando com a mãe de um menino que tava preso ontem, também na mesma situação, e eu falei, converse com o advogado dele, se ele puder fazer, se vocês puderem pagar, né, também. Porque tem também toda a questão financeira, né? Sim. Se vocês puderem fazer, porque a gente sabe que é uma coisa à parte, às vezes não tá ali incluído no processo, né? No contrato jurídico. Eu falei, então faça, que é importante. Vai ser ali um tempinho que ele vai ter com o juiz ali pra ele explanar o que ele quiser sobre esse caso, né? Então faça. Então, eu tenho um pouco de noção, tanto que eu acompanho o processo inteiro. Eu acesso o processo inteiro. Tudo que mexe, chega a notificação pra mim. E eu já entro em contato com o advogado, já falo com ele já me explica. Às vezes eu não entendo alguma coisa, ele me explica. Né? Então, sempre foi bem aberto, assim. Sim. A nossa conversa bem tranquila. Nunca tive problema. Até em questão porque a gente se conhece também, né? Então, em questão da defesa do Caio, eu não tenho preocupação. E, Gleice, por outro lado, em relação ao Caio mesmo, você consegue ver arrependimento da parte dele, esse tempo que ele passou, que ele passa, né, na unidade prisional, no comportamento dele, no que ele fala pra você, você consegue enxergar? Você é mãe, não tem ninguém que conheça melhor ele do que você, né? Sim, Essa é a pergunta que eu mais ouço. Essa é a pergunta que eu mais ouço, assim, de todo mundo que chega pra falar, né? Mas você acha que ele vai mudar, Gleice? Mas você acha que ele vai melhorar? Mas, gente, melhorar o quê? Mudar o quê? Ele cometeu um erro ali, naquele episódio, né? Mas o Caio é o Caio. Eu falo, o Caio é o Caio, né? Ele não vai deixar de ser o Caio, a pessoa que ele era. Ele cometeu o erro dele. Mas ele sabe a essência dele, os princípios dele, o que ele quer daqui pra frente. Essa visita que eu tive esse final de semana, a gente conversou muito, porque eu e o irmão dele foi, né? E eles estavam conversando sobre o futuro, né? Vou sair daqui, ele falando pro irmão dele, eu vou sair daqui, mano, a gente vai abrir uma filial da adega, porque é o nosso ramo de empreendedorismo, né? A gente vai abrir uma outra adega, a gente vai trabalhar, porque eu e o pai dele, a gente comprou um terreno, né? A gente vai construir ali um espaço, né, para alugar, com piscina, para as pessoas e tudo mais. Então, ele tem uma visão para frente totalmente diferente. Ele não tá pensando em sair de lá e fazer outra coisa errada, sabe? Sim. Ele não tem isso na cabeça. Ele sabe que ele errou, ele se arrepende muito. Ele fala que ele não sabe. Ele fala assim, mas hoje, às vezes, ele já citou, né, que ele fala assim, mãe,
Eu acho que as coisas aconteceram meio que pra gente ficar mais próximos, meio que pra gente tomar outros rumos. Talvez a gente estivesse com um pensamento errado e isso Sim. veio pra colocar a gente numa linha reta, né? Esse é o pensamento dele, de estar ali, porque a gente é muito unido. A gente já era, né? Nós já éramos como família, mas agora é muito mesmo, Sim. sabe? Tanto do meu marido, como dos meus pais, do Meio que irmão melhorou dele. bastante a relação familiar como um todo, né? Muito. Tem muita gente que se afasta, né? A gente vê casos que as pessoas se afastam. Mas o Caio pensa dessa forma. Ele fala que tudo aconteceu por um propósito. Sim, Ele fala, às vezes a gente não vai entender agora, mãe, mas a gente vai entender depois, exato. né? Vai entender depois e depois que eu sair daqui, ele fala que ele vai mostrar para as pessoas. Eu falo, você não tem que mostrar nada para ninguém, filho. Você tem que fazer por você, entendeu? Por você, por sua vida. Você não tem que mostrar nada pra ninguém, provar nada pra ninguém, que você não é bandido, que você não vai fazer mais nada. Você vai construir a sua história. Quem importa já Sim. sabe Entendeu? também. Eu falo pra ele, você era um menino muito pra frente. 18 anos de idade, ele já trabalhava, ele já tinha comprado um bem, Aham. né? E os meninos da idade dele não tinha nada disso, estão construindo agora. É uma outra conversa que eu tive com ele. Eu falei, olha, seus amigos, eles estão conseguindo as coisas agora. Com 20, 21 anos, eu falo, se você estivesse lá na rua, você já ia estar muito evoluído, É, com certeza. sabe? Ia estar muito mais pra frente, assim, com as suas coisas, né? E tudo mais. E ele parou a vida dele ali. E ele tem consciência de tudo isso que a gente conversa. Então, eu tenho certeza. Eu falo, eu tenho certeza que o Caio saindo de lá, ele vai seguir a vida dele sem crime nenhum, sabe? Com a namorada dele, com a gente, construir as coisas, até porque ele vai ter uma estrutura que é importante, que muita gente não tem, né? E- Sair de lá e ter um apoio. E puxando esse gancho, você como mãe de um reeducando que busca a ressocialização e conhece o sistema de perto, você acredita nesse sistema ressocializador? Não, Não. não acredito. Não tem ressocialização, gente. Não Não naquele tem. lugar, né? Como Não eles existe. vivem, como eles são tratados. E assim, eles falam assim, o preso trabalha, o preso estuda, né? Mas é ali um raio. Quantas pessoas tem dentro de um É. raio? Entendeu? Tem lá o raio 1, que é o raio do trabalho. Todos os presos que trabalham tá lá no raio 1, né? O Caio tá no raio 5. Lá no raio 5 ninguém Não tem trabalha, trabalho. ninguém estuda, ninguém tem nada. Ninguém tem nada. A única coisa que o Caio conseguiu fazer dentro do presídio até hoje, nesse tempo todo, mesmo ele querendo trabalhar, eles não autorizaram, foi a prova do Enseja, né? Pra remissão da pena. Sim. A única coisa que ele conseguiu fazer o ano passado que ele fez. Mas de resto não tem. Até porque o próprio sistema ele não dá um norte pro preso, né? E ali é muito contado. Parece que você É, escolhido uma a parcela dedo. mínima, É né? uma parcela mínima. É muita teoria pra pouca prática. É, muita teoria pra pouca prática, exatamente. Quase não tem prática. Pouca ou nenhuma prática, né? Uma prática. E aí Por quê? agora termina acabando com as saidinhas, então a ressocialização vai pra... Então, é muito complicado. Nossa, gente, é muito complicado essa questão das saidinhas, né? Eu falo, falam que isso não vai atingir os presos que já estão lá, né? que não retroage. Que pra- não retroage, porque pra o juiz beneficiar. não pode ser desbeneficiado e tudo mais, né? Só que... E o daqui pra frente, né? Os presos não vai acabar nunca. E um novo Caio cometeu um erro Exatamente. novo, com a menino vida pela frente, primário. sem ter a saidinha. Não, e aí fica 5 anos lá preso, sem poder sair, de repente coloca na rua. É meio que burrice. Você pegar uma pessoa, deixar ela totalmente presa, sem nem ter tido um teste, porque a saidinha nada mais é do que um teste, Uhum. para ver se a pessoa ela pode estar na rua. Sim. Né? Como ela convive com a sociedade depois pra de ver se ela tanto está tempo. apta a estar na rua, porque ela vai ficar lá 5 dias fora, vai voltar pro presídio, vai terminar de cumprir a pena dela e depois ela vai sair para sempre. Mas assim, como é que você não vai ter esse teste? Como que você vai soltar uma pessoa anos presa sem nada, sem direito nenhum, porque eles não vão ter direito mais a nada. Direito a nada. Crime Tem hediondo. A maioria, né? A Porque maioria a maioria hoje é crime Bastante, hediondo. ou hediondo ou com violência ou grave ameaça. Ameaça.
Então, assim, e o restante? Quem vai ser? Não fica preso. Não tem. Então, qualquer furto que o policial ali tentar jogar alguma coisa, falar que foi um roubo, ou fazer a vítima reconhecer como roubo, acabou, já não tem a progressão, porque tem a violência, mesmo que não tenha arma, tem a violência grave e ameaça. Exato. E aí, a mínima esperança que ele tinha de cumprir uma parte para começar com a saída temporária também Acabou. já cai por terra. E aí, como que fica a cabeça dessa pessoa, né? Pois é. Será que não joga tudo pro ar? A saidinha. Quando aconteceu todo esse movimento aí, essa coisa, minha rede social, eu usei muito, né? Até foi pauta, as ONGs que fizeram assinaturas, né? A gente compartilhou e tentou, mas chegou lá na mão do presidente, ele não ajudou muito, né? Ele só fez algumas modificações e mandou pra cima. Sim. Mas eu acho importante a saidinha para eles terem esse contato com a família aqui fora. Até porque tem muitos presos que não têm a família lá. Só tem a família não na rua. consegue. Não tem, as pessoas às vezes não têm condições, né? Às vezes é muito longe. Penitenciárias são longes, né? Muito longe. É caro muito manter um preso lá dentro, porque as pessoas acham que não, mas a família gasta. Ou as pessoas mandam jumbo, ou as pessoas vão na visita. Às vezes tem que escolher, sabe? E não tem isso. Muita gente não tem. Então, quando você sai, que você vai pra sua casa, penso eu, né? Que você vai pra sua casa, que você tá ali vendo todo mundo ali te agregando, e você fala, nossa, eu quero isso aqui, eu não quero mais, né? Eu não tô acho que sozinha, né? Eu não tô sozinho. Eu quero voltar pra casa, eu quero minha família, eu quero ver minha vida, eu não quero mais aquele lugar, né? Mas se você não tem esse gostinho, né, dessa sensação, vai ter o gosto do quê? Da cadeia só. Só do presídio. Não vai ter outro gosto de estar ali na rua, de ver as coisas como estão, né? Que nem eu falo pro Caio, a rede social tá assim, tá assado, e a gente conversa sobre tudo, mando fotos, né? Tô sempre atualizando ele por fotos, né? Das coisas. Sim. Mas eles não sabem como tá a rua, né? Da forma que eles falam. Como tá a rua. Eles não sabem como tá a rua. Então, eles estão totalmente ali presos. Aí solta aquele... Parece que é um animal que tá tonto, andando ali, vagando, né? Porque não tem norte de nada. E quando você tem contato ali com a família, mesmo que de 3 em 3 meses, que agora é assim, né? 3 em 3 meses, sai ali, fica uma semana e volta. Você tem aquele desejo de estar em casa. Desejo de voltar logo pra casa, de não voltar mais pra aquele lugar. Pelo menos é o que eu penso. E é o que as pessoas, elas não se baseiam em dados. Elas imaginam que quem sai de saidinha não volta. Elas não se baseiam em dados concretos. Elas não sabem. Sim. Elas só falam. Se elas fizessem uma pesquisa básica, elas iam enxergar que não é isso. Não é a maioria retornam, né? Mas eles não conseguem falar. Quem sai de saidinha sai para cometer crime. Vai pesquisar um pouquinho para entender, mas não quer, né? Muito falar mais em porcentagem, né? É muito mais fácil julgar do que se aprofundar, porque ninguém quer estudar nada. Mas tem todo o preconceito, né? Até que nem essa linha que eu pego, que é a linha 7 Rubi, né? Ali tem a cadeia de Franco da Rocha. Quando é dia de saidinha, você vê que você tá dentro do trem. Eu já peguei cenas assim. As pessoas têm medo. Sim. Quando entra os meninos assim, as pessoas têm medo, sabe? Elas ficam apavoradas assim, como se, sabe, se escondendo, como se algo fosse acontecer. E depois que você começou a postar nas suas redes sociais, a sua rotina de visitas ao Caio, você teve muito haters? Como que você lida com isso? Muito, tem até hoje. É o que mais tem. Né? É o que mais tem. Eu até postei um vídeo essa semana falando, gente, vocês podem tentar e lutem quando vocês quiserem. Fala o que vocês quiserem, que vocês não vão conseguir me atingir. Porque eu nem ligo, entendeu? Hoje eu não ligo mais. E eles fazem você crescer. Exatamente, tem engajamento, né? E o negócio sobe. Só que... Mas é cada absurdo, né? Que você tem que ler. Absurdo. Nossa, é muito absurdo. Eu cheguei a uma época a debater com alguns. Eu debatia, eu xingava, às vezes o Instagram até apagava meus conteúdos, porque eu era muito nervosa. Desbocada. Desbocada. Mas aí depois eu peguei, eu rolo assim, sabe? Tipo, vou olhando, coisas legais eu curto, né? Algumas pessoas eu respondo, mas de resto, fica lá. Mas tem muita gente mesmo. Que principalmente quando teve a questão que eu tive a falta e eu falei sobre, né? Eu fiquei um tempo sem mexer na minha rede social depois que aconteceu isso. Que eu
vou passar isso, vou falar pra vocês como foi, por medo, né? Eu fiquei sem mexer, até perguntei pro meu advogado, falei assim, você acha que eu devo apagar minhas redes sociais, né? Que eu devo parar, que eu não posto mais nada? Porque eu via tanta gente, né? Tanta mulher de preso, tantas pessoas ali que estavam ali compartilhando coisas a mais, coisas assim que eu nem fazia, Sim. né? E eu tava divulgando meu dia a dia e eu fui banida, assim. Então eu fiquei um pouco com medo. E aí, depois, quando eu contei o que aconteceu, né? Que teve um momento que a Gira entrou, né? Pra tirar o Caio e tudo mais. Teve todo um alvoroço. Aí eu recebi muito hater nessa época. Muito. Acho que foi a época que eu mais recebi. Porque falava que... Ah, você quer que eles entrem pra jogar flores? Ah, Ah, vocês querem que eles entrem pra levar água gelada pra tomar? Né? Tem que bater mesmo. com gelo e limão, por E favor. o Caio recebeu falta por conta disso? Recebeu falta. Por conta de uma Qual foi a postagem. justificativa? Então, nesse dia aconteceu muitas coisas. Eu tava com o Vitor, com meu filho, a gente foi na visita no dia 7 de janeiro, primeira visita do ano. E ali na portaria mesmo, eles já falaram, Gleice, você não pode entrar, você tá suspensa. E eu fiquei sem entender, né? Eles só falaram que era por conta da minha rede social, mas eles não tinham detalhes do que eu tinha feito de errado. Porque pra mim eu não tinha feito nada de errado. Nunca postei nada. Gente, você não cumpre pena. Eu nunca postei nada, e até porque minha rede social é a minha rede social, não tem nada a ver com... Exatamente. Você não cumpre pena, você não deve nada pro Estado. E eu sempre tomei muito cuidado, né? Do que falar, da forma de me expressar e tudo mais. Nunca desci o pau no sistema. Nunca fiz isso. Nunca falei mal de ninguém, né? Então eu tava meio assim sem entender. Aí eu falei, Vitor, entra, né? Vai lá com o seu irmão, tira a visita com ele, e eu vou ficar aqui fora. E isso eu tinha viajado a noite inteira, Uhum. feito tudo, né? E isso ninguém vê, que por trás daquele não tinha muita coisa, né? Não, pra eles era só um não, mas pra mim era muita coisa envolvida, né? E ali, principalmente porque eu tava deixando o Vitor entrar sozinho. Eu acho que era a segunda visita do Vitor. Falei, filho, você vai ter que entrar. Você entra, leva as coisas pro seu irmão, conversa com ele, fala pra ele que eu vou resolver, né? Fala pra ele que eu vou falar com o doutor e eu vou ver o que pode ser feito, porque eu tô meio perdida, mas fica lá. Falei, fica a visita inteira, não sai, tá? Pode ficar lá, não se preocupe comigo. Eu vou ficar aqui fora. E eu desci e fiquei lá fora. O Vitor entrou. E isso aí eles pegaram minha carteirinha, né? E eu saí. Fiz ali. Só pedi pra eles deixarem eu passar na revista junto com o Vitor, porque o Vitor nunca tinha feito, né? Então ele ia ficar meio perdido. Uhum. Aí eu passei ali na revista com o Vitor, depois eu saí e o Vitor entrou. Nisso, o Vitor... O Caio tinha já o costume de quando o pai dele vai, né? E era a segunda visita do Vitor, de separar uma bermuda pro Vitor colocar. Né? De colocar uma bermuda pra ficar mais à vontade. Muito calor lá em O dia inteiro, Tapetininga. O também. dia inteiro, calça de moletom. E lá é muito calor. Então, chegou lá, o Caio deu uma bermuda pro irmão dele colocar. Só que nisso, quando o Vitor entrou, o Caio falou que queria falar com o diretor, né? Queria atendimento com o diretor, porque ele queria entender o porquê que eu não iria entrar. E aí eles tiraram o Caio do raio, o Vitor ficou lá, né? O Caio pediu pros meninos ficarem ali com o irmão dele. Ó, cuida aí do meu irmão, que eu vou lá falar com o diretor e eu já volto, né? E o Vitor ficou lá dentro do raio. E o Caio saiu pra falar com o diretor. Quando o Caio tava voltando, que o diretor não estava na unidade, nem isso eles sabiam. O diretor não estava na unidade, o Caio tava voltando pro raio. Um agente pegou, que tava em cima, assim, que tava de olho no raio, pegou e falou assim, aquele preso de vermelho. Porque o Vitor tava de vermelho. Ah, Ele viu aquele preso, por que ele tá de vermelho? Porque no dia da visita eles têm que estar com a roupa padrão da casa, né? sim. Não pode estar com outra roupa. E aí o Caio já se ligou e falou assim, que preso, senhor? É meu irmão, é minha visita, né? Ele não é preso. Aí ele falou assim, por que ele tá de bermuda? Aí o Caio falou, mas por que ele não pode estar de bermuda? Eu não sabia que não pode estar de bermuda. Todo mundo tá de bermuda, um monte de gente, visitante, de visita. Vocês nunca falaram que não podia usar bermuda, né? Até porque as mulheres colocam a bermuda do preso. Todo mundo fica meio que à vontade no dia da visita ali, né? E isso é normal, a gente vê. E aí o Caio pegou e falou, não, é meu irmão e tal, né? Aí o agente falou assim, fala pro seu irmão vir aqui que eu quero orientar ele. Aí o Caio falou, não, você não vai orientar meu irmão, pode deixar que eu oriento ele. Não pode, ele vai lá, ele vai tirar a bermuda, ele vai pôr a calça, né?
E pode deixar que a minha visita eu oriento. O Caio falou, pode deixar que eu vou falar com ele, né? E aí eles foram, tiraram a bermuda, colocaram a calça. Só que aí, os agentes ainda ficaram em cima do Vitor. Querendo de toda forma que o Vitor saísse pra fora. Meu Deus, Entrasse Vitor na lá gaiola. sozinho uma das primeiras vezes. Entrasse. Eles queriam que o Vitor entrasse na gaiola, né? Pra receber a orientação. E o Caio não deixou. Aí o Caio ficou lá com o Vitor a visita inteira, só que os agentes ficaram de marcação. Né? Assim, quando saiu, o Caio falou, mãe, ele poderia muito bem ter entrado dentro da gaiola e dado orientação ali. Sim. Falado, você não pode estar de... Pronto, resolvido, Sim. né? Mas não, ele queria que o Vitor saísse. E, é óbvio, eu penso assim, e o Caio pensou da mesma forma. Se o Vitor entrasse dentro da gaiola, ele não ia voltar. Uhum. Eles iam tirar o Vitor pra fora. Ali, era início de visita. Entendeu? E aí, e eles já estavam sabendo da situação do Caio referente à minha rede social. Porque repercutiu, os presos ficaram alvoroçados, né? Falando, como que você não vai deixar a mãe dele entrar? Ela não fez nada, não tem nada a ver com o que vocês estão falando, sabe? Mas foi um post em específico? Não tem um post específico. Não Só foi porque nada. Ela tem a rede social. Que você fala. Fala Por conta da sobre rede isso. social. Eles falaram que eu estava gravando, falando sobre as coisas, né? E eu fiz um vídeo, mas eu não mostrei o presídio. Eu fiz um vídeo ali, eu descendo do ônibus, né? Caminhando na estrada. Eles falam que eu tava mostrando o presídio, mas eu não mostrei o presídio. E mesmo Mas é que só mostrasse pra por Google fora. Não, mas o advogado olhou também e falou, Gleice, não tem nada aqui, né? Os advogados seriam punidos. Porque todo mundo filma. Todos os E advogados todas filmam. as mulheres de preso, todas as pessoas que postam em E eles te relação a puniram isso. por quanto tempo? Então, no começo, quando eu fiquei sabendo, eles tinham me dado 6 meses de gancho. Meu Deus. Em janeiro. Foi em janeiro. 6 meses pra mim e 6 meses pro Vitor. Pro Vitor também? Pro Vitor também, por conta da questão da dessa bermuda. Assim que o Vitor saiu da visita, eles já levaram o Vitor pra uma salinha, né? E já pegaram a carteirinha dele e falou que ele estava suspenso, que ele tinha feito algo errado lá dentro do raio. E aí o Vitor saiu. Assim, e aí eu tava lá embaixo esperando o Vitor, né? Quando eu soube que eles tinham segurado o Vitor lá em cima, eu corri em direção à cancela, assim, pra entrar, e a gente lá que tava lá na cancela me gritando e falando que ia dar ordem de desacato, sabe? E eu falei, eu quero saber, por que vocês estão segurando meu filho lá em cima? Né? Eu entrei em desespero, eu falei, não, o que tá acontecendo? Eu quero saber o que tá acontecendo. Porque os visitantes homens saem primeiro, né? Uhum. 3 horas da tarde, Ele ele não sai. saiu. E o Vitor não saiu. Meu Deus. E os meninos que saíram, eu perguntei pra um, eu falei, você viu meu filho? Porque eles, era muito pouco, e eles entram todos juntos, né? E eles viram que o Vitor tava comigo. Aí ele falou, os caras segurou seu filho lá em cima. Aí eu entrei em pânico. Eu falei, não, o que tá acontecendo? E aí ele falou que ele fez um negócio errado lá. Eu falei, ai, meu Deus do céu. O que aconteceu, né? Eu entrei em desespero. E aí ela tentou me acalmar, ligou lá em cima, falou, não, ele já vai descer. Aconteceu algo, mas ele já vai descer. E eu fiquei lá esperando. Fiquei lá embaixo esperando na avenida, né? Porque é uma rodovia, né? A cadeia é bem próxima, assim, da rodovia. E aí o Vitor desceu. Quando o Vitor desceu, que ele me contou, eu falei, não acredito nisso. Hoje foi o dia. Hoje foi o dia. Ele saiu de lá de dentro, assim, ele chegou em casa, ele falou, meu Deus, mãe, Gente, que absurdo. eu tô numa neurose. Ele falou, mãe, eu tô numa neurose porque eu não acredito que eu deixei meu irmão lá naquela situação. Sabe? Porque ele viu, ele presenciou o policial falando com o Caio, o policial algemando o Caio, coisas que a gente não vê, né, no dia a dia. Pra levar o Caio pra falar com o diretor, então tudo isso ficou na cabeça dele. Meu Deus. Então ele saiu de lá transtornado. Assim, a gente veio pra casa destruído. Eu cheguei em casa, só chorava, porque eu não... Falei, meu Deus, e agora, né? E aí o pessoal já na minha cabeça, ai, você vai tomar 1 ano de gancho. Ai, que não sei o quê. Não, eu não vou ficar 1 ano sem ver meu filho. Que é isso? Que absurdo. Por nada, né? Não acredito. Não E um ano pra... E a gente sempre tomou maior cuidado pra nunca acontecer nada, sabe? Até na revista, nunca levei nada que não pudesse. Tudo direitinho, bonitinho pra... E de fato não houve nada. Não houve nada. Não tem nada que possa imputar a vocês. Aí tiraram o Vitor, passou-se, acabou a visita. Assim que acabou a visita, a Gira entrou. O grupo de intervenção entrou, Sim. né? E aí eles queriam tirar o Caio da cela. Queria tirar o Caio da cela. E
os agentes entraram primeiro. Queriam tirar o Caio da cela, falando que era pra ele ter atendimento com o diretor. Aí o Caio falou, mas o diretor não tá aí? Eu já solicitei, né? Quem solicitou foi eu mesmo. Tá aí, como que você quer que eu vou pra ter atendimento? Aí o Caio falou assim, vocês estão querendo criar uma cilada pra mim. Vocês estão pensando que eu sou besta? Né? Eu não vou aí, não. O Caio falou, eu não vou. Vocês estão pensando, não, vocês querem fazer maldade comigo, eu não vou. O Caio falou, né? Pra eles. E ele se negou aí. Não vai vir preso, não sei o que e tal. Pronto. Aí no final, o agente ainda falou pro Caio. Você ia tomar um pau e ia pro castigo agora. Aí ele falou. Aí o Caio ficou pensativo, né? Ele falou, eles vão me mandar de bonde. Porque a gente já tinha visto algumas situações parecidas ali, né? Não com esses temas, né? Por conta de bermuda, por conta de rede social. Mas de preso que não quis obedecer ali na hora, né? E eles pegarem e mandarem de bonde depois. No outro dia. Meu Deus. Passou a noite, quando tava amanhecendo, o Caio falou. Aí o Caio já tava na cabeça. E os meninos também já tinham falado pro Caio. Falou assim, já arruma suas coisas. O cara vai mandar você de bonde. Certeza que você vai de bonde. Aí o Caio já deixou tudo preparado. Ele já amanheceu com aquilo na cabeça. E eu também já tinha imaginado, né? Tanto que eu peguei uma advogada que trabalha lá. Conversei com ela. Conversei com o doutor Marco Antônio, que é advogado do Caio, né? Falei, ela pode ir lá ver o Caio pra mim? Né? Aí ele deu ok, ele falou, Gleice, é pra você ficar tranquila? Pode deixar ela ir lá, fala pra ela ir lá e ver, né? Porque ela não pode passar por cima dele, né? Toda questão de respeito, do trabalho de vocês, tudo. Aí ela foi lá, quando ela ligou que ela ia pra lá. Ela falou assim, Gleice, eu conheci essa advogada na rede social, doutora Camila. Hoje a gente tem uma amizade, né? E aí ela me ofereceu ajuda também. Quando eu postei, que eu tava tentando entender tudo que tinha acontecido ontem, né? Ela me mandou mensagem, ela falou assim, Gleice, tá tudo bem? Eu consigo te ajudar de alguma forma? Ela foi super solícita, super simpática, sabe? E ela viu o meu lado como mãe, que eu estava angustiada, sofrendo. E aí ela pegou e falou, você quer que eu vou ver o Caio pra você? Mas você fala com o seu advogado, tá? Ela não me cobrou nada. Ela falou, eu vou lá ver o Caio pra você ficar tranquila. E aí, quando ela ia sair de casa pra ir, ela ligou no presídio. Aí ela falou... Já tinha ido. O Caio já foi de bonde, Gleice. Ele tá em Capela do Alto. Ele tinha ido pra Capela do Alto. Aí como eu já imaginava, né? Eu falei, tá vendo? Eu sabia que eles iam fazer isso, né? Sabia. E aí ela falou assim, e por coincidência, hoje à tarde eu tenho atendimento em Capela. Então eu vou tentar falar com o Caio da mesma forma, tá bom? Vou tentar te ajudar. Aí eu falei, então tá bom. Aí ela chegou lá, o Caio não tava nem no sistema ainda. Mas aí, mesmo assim, eles deixaram, né? Tanto que aí a gente ainda falou pro Caio, nossa, mas que rápido, seu advogado já tá aqui, né? E aí o Caio já fala, nossa, minha mãe, ela já tá atrás de mim. Né? Ele falou assim, que os meninos ficavam comentando, né? Fala, caramba, sua mãe já tá aqui no seu pé. E eu sempre falei pra ele, falei, Caio, filho, você sair de lá num dia, eu tô atrás de você. Tô sempre atrás de você. E aí ele ficou 9 dias em Capela. E aí eles deram essa falta no Caio. No começo falavam que essa falta era por conta de motim. Eles sempre falam isso. A Gira entrou de manhã, né? Pra tirar ele. Aí abriu a cela e tiraram todo mundo e mandou a cela inteira de monte. Não mandou só o Caio, mandou a cela inteira dele. Né? E aí eles mandaram os meninos todos pra Capela do Alto. Pra 2 unidades, né? E aí o Caio ficou lá por 9 dias no castigo. Aí ficou 9 dias no castigo. Aí nisso ainda a doutora Camila ainda foi lá 2 vezes ainda pra conversar com o Caio. Pra ver se ele tava sofrendo agressão, né? Se ele tava tendo os direitos dele, do banho de sol, da alimentação, de tudo, né? O básico, né? Sim. O básico. Porque a gente sabe que o castigo já não é bom. Sim. Mas o básico eles têm que dar, né? E aí ele ficou ali, mas aí ele pegou e falou pra ela, né? Falou assim, avisa minha mãe que eu vou de bonde. Que eu não vou ficar aqui. Eu ouvi eles falando, né? Que eu não vou ficar aqui. Aí a gente já tava meio que esperto. Aí ela falou assim, Gleice, eles vão mandar ele pra Iperó, né? Então a gente achou que ele iria ficar em Iperó. Só que ele ficou em Iperó só um dia. E aí mandaram ele de bonde de novo. Pra Guareí, que é onde ele tá agora. Meu Deus. Aí ele chegou em Guareí com essa falta. E pegou a falta mesmo, então? Tem a falta, ele fez a oitiva semana passada. Mas ainda não sabe o que vai Ainda não E a sabe. falta é motim. Não, então. Aí no dia da oitiva, o Caio falou que o agente... Ele deixou ele ler lá tudo, né? Falou que foi bem tranquilo. E aí ele leu e só tava referente à bermuda do irmão dele.
Ah, só isso? Só referente à bermuda. Mas Não colocou tinha alguma nada, coisa... Não tinha, Seu nem, gancho, não. não tinha nem a minha rede social, E tirou. nem motim, nem desrespeito. Não tinha Ah, nada então acho disso. que vai ser mais E tranquilo. você não ficou suspensa. Então, eu tava suspensa. No início, eles me deram suspensão até o dia... Isso foi dia 7. Eles me deram suspensão até o dia 27 de janeiro, de 20 dias. Uhum. E o Vitor de 6 meses. Isso que tava no sistema. Sim. Porque a doutora Camila foi, viu, né? E tava lá constando. Foi o que eles passaram pra gente, né? E depois o advogado do Caio também entrou, foi pra saber viu. tudo o que tava acontecendo. Mandou e-mail, conversou com o presídio, né? E tudo mais. E aí eles... Era o que eu tava ciente. Aí eu até fiquei meio assim, sem acreditar. Falei, Sim. 20 dias de suspensão? Bem É estranho. bem estranho, né? Mas aí... Passou-se os dias, aí o advogado entrou em contato lá em Guareí, né? E aí eles falaram que eu podia mandar minha documentação pra fazer minha carteirinha. Então não tá. Então foi isso mesmo. Aí eu peguei e Foi um mandei. estresse. Foi um puto estresse. Nossa, foi muito estresse. Muito estressante. Foi Mesmo. dias difíceis. Que eu fiquei com a minha cabeça a mil pensando, né? Quanto tempo que eu vou ficar sem ver o Caio? Absurdo. Né? E o Vitor também. O Vitor tinha acabado de começar a ver o irmão Sim. dele. E eu já tava sofrendo pelo Vitor. Eu falava, não, gente, isso não pode acontecer. Só que aí o Caio pegou, ele disse que realmente tinha falta. Ele conversou com o diretor do presídio, lá de Guareí, né? E falou que contou tudo o que aconteceu, né? O que aconteceu e expôs a forma dele lá. E aí o diretor falou, não, pode falar pra eles mandarem o documento que eu vou autorizar a Ele deve visita. ter entendido que era só também. Sim. Aí o Caio, aí eu tava sem mandar e-mail, sem nada, porque eu fiquei banida do sistema, né? Aí o Leandro mandou o e-mail pro Caio, no e-mail do Leandro veio o retorno do Caio falando, pede pra minha mãe mandar o documento dela. Sensato, né? Mandar os documentos do Vitor, manda os documentos de vocês pra fazer a carteirinha, porque vocês vão poder visitar, eles vão poder visitar. Bom. Já conversei aqui, eles vão poder visitar. E eu mandei, só que eu mandei assim, eu falei, ai, será? Desacreditada, né? Eles estão de palhaçada com a minha cara, só pode. Eu mandei desacreditada, mas deu certo. Depois o advogado entrou em contato, né, e falou, conversou também, aí ele falou, não, Gleice, se realmente tá liberado, pode mandar aqui, vai dar certo. E até eu entrar dentro do raio, lá em Guareí, pra eu ver o Caio, eu ainda tava desacreditada. Tava morrendo de medo de chegar lá na porta e eles falaram, não, a senhora não vai entrar. Então eu tô surpresa, né, também. Eu cheguei lá como eu falo que eu cheguei lá abalada psicologicamente e com medo. Mas também se recompôs, né? Depois que viu o Caio, tudo viu que tá tudo certinho. Depois. Totalmente alivia. diferente. Totalmente diferente. Lá eu não tenho o que falar de Guareí. Não tenho o que É bem melhor. Muito melhor. Bem melhor. Até o tratamento. O tratamento que eles têm com você, a educação dos agentes. Bom dia, boa volta pra casa, uma ótima semana, senhora. Gente, isso eu nunca ouvi. É raro, né? Nunca ouvi. E Gleice, você, como mãe de um reeducando e que visita há tanto tempo, tá passando por isso, a gente não sabe quando vai acabar, tomara que logo. Qual conselho você daria para uma pessoa que tá passando pela prisão de um familiar? Que tá passando pela prisão de um familiar? Sim. Eu acho que o que eu falo muito é que tudo na vida tem um propósito. Às vezes a gente não entende, né? Mas depois a gente vai entender. A gente tem que ter muita fé, muita força. Tem que se apegar muito nas coisas positivas, nas coisas boas, nas lembranças boas, nos momentos bons. Porque é isso que faz a gente prosseguir. Se a gente ficar pensando no erro, se a gente ficar pensando no acontecido, no crime, naquela situação, a gente não segue, né? Porque você fica pensando em todo momento, por quê, o porquê, né? O porquê. E a gente tem que parar de se questionar. Tem que parar de se questionar e seguir a vida, né? O porquê a gente vai entender depois. E para um familiar de preso, gente, não abandona o preso. Não abandona o preso. Eu falo por mim que eu acho que se meu filho não tivesse apoio familiar, né? E isso a gente já viu, já aconteceu até de mães mandarem mensagem na minha rede social, falar, Gleice, depois que eu vi você falando na rede social, né? Eu passei a ver meu filho. Eu fui visitar meu filho, sabe? Eu tive contato de novo com meu filho. Ou eu fui, né? Eu consegui entender, algo mudou dentro de mim e eu tô conseguindo, né? Agora a gente tá tendo contato de novo. E eu fico super feliz, né? Eu falo, nossa, que legal, né? Eu consegui chegar, assim, no coração de alguém, de uma mãe, para ela se perdoar, né? De tudo, porque até isso tem,
Porque as pessoas se sentem culpadas e também vergonhosas pela situação. Por não ter ido no começo, né? Mas Sim. sempre dá tempo, né? Sempre dá tempo. E isso já aconteceu, e não foi só uma vez, né? De mãe que mal falava com o filho e hoje visita, sabe? Tem aquele contato com o filho e tá ali sempre. Então, eu fico feliz. Então, se você tem um familiar preso que você pode ter contato, ou que você pode ajudar de alguma forma, né? Jumbo é super importante. É super importante pra eles. Se você pode mandar um jumbo, ele vai ficar muito feliz. Se você mandar uma carta, ele vai ficar muito feliz, né? Só de você estar ali presente, de alguma forma, eles vão estar muito felizes. Então, é o que eu digo e o que eu deixo, assim, para as pessoas que têm um familiar preso. Não tenta entender o que foi o erro, né? Tenta ajudar daqui pra frente, para que quando sair de lá, seja diferente, né? Não Sim. continue da mesma forma que estava ou com o pensamento que estava. Porque se a gente abandona, o abandono, ele cria ali uma solidão, um vazio, né? E ali a pessoa, tipo, ela não tem perspectiva de vida, ela não pensa no futuro. Porque aqui fora as pessoas só estão para apontar. Você não tem oportunidade de emprego, você não tem uma ajuda, né? Tudo. Ah, mas ele tem passagem. Ah, mas ele tem passagem. Uhum. Ah, mas ele tem passagem. Né? Então, se a família não ajudar, se a família não estiver junto, nossa, o mundo tá aí pra terminar de destruir, né? Porque realmente muita gente sai de lá e não consegue ter um norte assim e seguir a vida, né? Sempre tá voltando para trás, falar, não, vou voltar a fazer o que eu fazia. Não tem Não tem esperança, né, de um mundo melhor. Então é isso. E é o que a gente tava conversando lá fora. Você, com as suas redes sociais, né? Contando toda a sua trajetória. Tem ajudado inúmeras mulheres. E a gente gostaria de te parabenizar, né? Por essa atitude, por tudo que você é para todas essas pessoas que te acompanham. Obrigada. Imagina. Né? E tem pessoas que me ajudam também. Vou aproveitar, né? E vou falar. Porque as pessoas não sabem, mas tem empresas, né? E tudo mais. Isso veio através da minha rede social. E da minha espontaneidade também. Porque não tem nada assim montado. Eu gravo e posto, né? Aí eu ainda falo assim, meu Deus, mas as pessoas gostam de ver essas coisas. A desgraceira que tá com a vida, né? Ainda brinco assim. Mas é a minha realidade. E elas gostam de acompanhar. E ok, tudo bem, né? E eu gosto também dessa troca, né? Dessa interação, das conversas, dos comentários. Me mandam muito direct, né? Falando e elogios e tudo mais. Eu recebo mais elogios do que hater, né? Tem bastante. As pessoas... Eu acho que até por eu ser mãe. Eu acho que isso também tem uma porcentagem, Conta né? um pouco a mais do que uma Sim, mulher do que uma mulher de por preso. exemplo. Sim, as meninas são bem hostilizadas, assim. Sim. São bem... Nossa, são coisas horríveis, né? Que elas... E que comigo, assim, não acontece. Acontece outras situações, mas... Enfim. Então, tem pessoas que me ajudam hoje através da minha rede social, né? Coisas que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Nunca imaginei que fosse acontecer e nunca imaginei que chegaria isso até a mim. Empresas de jumbo que me mandam o jumbo para eu levar pro Caio, sabe? Então, hoje, meu custo financeiro caiu um pouquinho por conta disso, né? Eu tenho essa ajuda da Jumbo CDP. Eu tenho a ajuda da Cal Modas, que é uma loja que é especializada em tudo para penitenciária. Para a família do preso, pro preso. Que legal, sabe? né? Então, tudo... Minhas roupas, meu chinelo, minha bolsa, minhas vasilhas, tudo ela me manda. Sim. Então, eu também não preciso ter mais esse gasto, sabe? Esse custo financeiro Sim. de comprar essas coisas. Eu só, olha, eu tô precisando disso. Ela me manda. E aí, é troca de divulgação, né? De divulgação, Sim, porque como você tem vários seguidores também, Isso. pessoas na mesma situação, acaba por ser uma via de mão dupla. É, né? uma via de mão dupla. Ela me ajuda e eu ajudo ela na É divulgação. uma publi. Sim, é uma publi. E a Jumbo CDP também. E aí eu acabo levando tudo pro Caio e eu tenho essa diminuição de gastos, né? E veio assim, do nada. Eu nem esperava. Eu olho pro Caio e falo, Caio, meu Deus, eu nunca imaginei que essas coisas iriam acontecer. Né? Muita coisa assim, que nem essa história da fotógrafa, né? De tudo que tá acontecendo. De eu tá aqui. De tudo que acontece. Então a gente fica meio pasmo, assim, meio
besta, sabe? Com tudo. Eu falo, meu Deus, que coisa, né? Que coisa. Eu nunca imaginei que essa situação da prisão me levaria a tudo isso, né? E a conhecer tantas pessoas, né? E ter tantas conversas legais, conhecer tantas histórias. Histórias, assim, de presos inocentes, né? De família que sofre muito, de condenações absurdas, de coisas assim que eu falo... poderia ter sido pior até comigo, Com certeza. né? Poderia ter sido Até pior. pelo jeito que foi, né? Até pelo jeito que foi. Poderia ter sido pior, mas Deus sabe o que faz, né? Sim. Foi ali dessa forma, eu acho que porque deveria ser dessa forma e eu não fico questionando isso mais, né? Eu não questiono. Você está certa, porque não tem por que ficar levando isso também adiante. O que É. foi, aconteceu. Agora a bola para frente. Você está fazendo um ótimo trabalho ajudando outras pessoas. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo Foi um convite. prazer te conhecer da sua história. Se você precisar de qualquer coisa, nós estaremos à disposição. Tá? Obrigada. Muito obrigada, Gleice. Obrigada, gente. E esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras.